Pessoal, então agora nós vamos recapitular todo o conteúdo que foi abordado na aula, relembrando os aspectos mais importantes. Dando seguimento, então, vamos relembrar a importância de conhecer todas as dimensões presentes na atuação do processo do enfermeiro, né? Então, a gente tem o processo de enfermagem e vamos atuar enquanto profissionais nas diferentes dimensões. Vamos trabalhar também um pouquinho das etapas do processo de enfermagem. Esse é muito importante a gente relembrar e enfatizar alguns pontos. O primeiro deles é, de fato, a primeira etapa, a avaliação. Lembrando, então, que você, enfermeiro, precisa fazer uma avaliação completa. Com a coleta de dados desse indivíduo, muitas vezes vai ser necessária a presença de um familiar ou acompanhante que vai trazer mais qualidade nas informações que vão ser recebidas. Precisamos investigar esse indivíduo. Então, às vezes, vamos precisar coletar dados em relação a diagnósticos precoces, algumas patologias que esse indivíduo já apresenta. Precisamos identificar se ele faz uso de alguma medicação, se ele é alérgico a alguma medicação ou alguma outra coisa, o que ele vem apresentando de sinais e sintomas e desconfortos. Tudo isso faz total diferença para o seu planejamento e por isso é uma parte tão importante. A coleta de dados deve ser realizada da melhor forma possível e da forma mais detalhada possível, para você garantir aí um vínculo com o seu paciente. Na coleta de dados, você deve realizar um acolhimento com esse paciente, trazendo humanização no seu processo de trabalho. Além da coleta de dados, a gente tem o exame físico, que precisa ser realizado também de maneira detalhada com esse paciente. Então, às vezes, o paciente vai chegar para nós com uma queixa específica, mas você precisa avaliar todo o resto para identificar se não há mais algum problema que também vai precisar de uma intervenção, de um planejamento. Por isso, precisa avaliar o paciente como um todo, em todas as suas dimensões. Temos aí como segunda etapa os diagnósticos de enfermagem. Então, a gente tem como diagnósticos de enfermagem todos os problemas que durante a avaliação você identificou como potenciais problemas, como problemas que já existem, como fragilidades e vulnerabilidades. Por que é tão importante elencar os diagnósticos? Para conseguir, de fato, planejar as intervenções que fazem sentido para o paciente, para o problema do paciente, alcançando o resultado esperado. Com uma boa avaliação, uma avaliação detalhada do paciente, você consegue facilmente identificar quais são os problemas, quais são as vulnerabilidades e com isso vai conseguir planejar e implementar as ações que são necessárias para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Como terceira etapa, nós temos o planejamento. Nessa etapa, de acordo com o que foi feito de diagnóstico e de avaliação, o enfermeiro faz todo o planejamento com as ações que serão necessárias, as intervenções que serão necessárias para o tratamento e para o acompanhamento deste paciente. No planejamento, a gente consegue também planejar quais são os resultados que a gente espera com as nossas ações. E isso faz total diferença para conseguir implementar as ações e chegar no resultado esperado. Como quarta etapa, a gente tem a implementação. Lembrando que na implementação a gente tem aí, a implementação de fato da prescrição de cuidados e é muito importante que você, enfermeiro, esteja próximo da sua equipe, trabalhando junto com a sua equipe com uma comunicação assertiva, uma boa comunicação com a equipe multiprofissional também, para de fato garantir que os cuidados que você planejou, que você de fato prescreveu, estão sendo executados da forma como você esperava. A execução do que foi planejado vai ter total interferência nos resultados esperados. E muitas vezes a interferência pode ser negativa. Então, para conseguir o resultado esperado, você precisa garantir que a execução do que você planejou está sendo realizada de forma adequada. Por isso é importante que você tenha ciência e entenda como está sendo realizado a execução do cuidado.
Como quinta etapa, nós temos a evolução de enfermagem. Nessa etapa, a gente de fato faz a avaliação de todo o processo. A avaliação de como foi essa avaliação mesmo, né, do paciente, como foram os diagnósticos que foram elencados, como nós planejamos, como foi a implementação e qual resultado nós conseguimos a partir de todo esse processo. Conseguimos o resultado esperado? Será que vamos ter que mudar o caminho? Esse paciente está apresentando novas necessidades? Será que eu preciso alterar a minha prescrição? Já conseguiu o resultado esperado em alguma coisa? Eu consigo finalizar e retirar cuidados da minha prescrição? Eu preciso implementar novos cuidados de acordo com essa avaliação realizada agora, depois de toda a avaliação do meu processo? É nesse momento que a gente vai conseguir identificar qual é o resultado que nós alcançamos. Está dentro do esperado ou não? Eu preciso fazer alguma alteração e modificação. Isso é muito importante para a gente conseguir garantir que de fato a gente traga qualidade de vida e aí com certeza também melhor resultado no tratamento desse paciente. Então você, enfermeiro, precisa relembrar de todas as etapas durante o seu processo de trabalho. Relembrando, nós discutimos um pouquinho sobre humanização na assistência. É extremamente importante, né, que você, enfermeiro, procure saber um pouco mais sobre a Política Nacional de Humanização, com leituras adicionais. Você pode aproveitar todo o material que a gente tem nas plataformas disponíveis. Procure também por artigos científicos, evidências científicas sobre o assunto. Esse é um assunto que o enfermeiro precisa dominar. A gente precisa garantir para os nossos pacientes uma assistência qualificada, uma assistência humanizada. Então, a gente precisa trazer a humanização para dentro da nossa atuação. Como eu disse para vocês, esse é um grande desafio, mas não é impossível. A gente precisa acreditar que isso é uma realidade que a gente precisa colocar em prática. Então, durante a sua prática profissional, a humanização da assistência tem que estar presente a todo momento. Lembrando também sobre as pesquisas científicas na atuação do enfermeiro. Então, hoje, pesquisa é um tema que o enfermeiro consegue estar muito presente. Então, dentro da enfermagem, nós fazemos muita pesquisa. De fato, elencamos problemas, investigamos, pesquisamos e produzimos evidência científica. Isso traz, né, para nós aí total reconhecimento em relação ao nosso trabalho. A gente consegue respaldo pelo nosso trabalho e com isso a gente consegue buscar uma melhor qualidade na assistência para os nossos pacientes. Pessoal, a gente se vê na próxima aula.